Muito bem, vamos à leitura da palavra do Senhor. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será que jogado fora e pisado pelos homens que passam? Pois já não serve para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvam seu Pai que estás no céu. Vamos mais uma vez à oração. Pai, glorificamos o teu nome, estamos expostos à tua palavra, queremos aprender, queremos praticar, queremos em nome de Jesus, ó Deus, que a tua presença seja real em nosso meio, que o Senhor fale conosco neste dia, nesta hora, que o teu nome seja glorificado. Possa me usar como instrumento de graça, de poder, de autoridade, tudo para glorificar e exaltar o teu nome. Aqui estamos, ó Deus, para te louvar, em nome de Jesus. E você diga amém. Muito bem. Meus irmãos, quando pensei nessa madrugada, eu acordei, era mais ou menos umas 3 horas, 4 horas da manhã, fui ler um pouco a Bíblia, e aí meditando um pouco neste versículo, Deus me levou a pensar em algumas pessoas que estavam em nosso meio, pessoas que participaram conosco, como falamos talvez a semana passada, estavam firmes conosco e já não estão mais em nosso meio. Talvez por um motivo maior, alguma situação crítica da sua vida, como todos sabem, não é, é pauta de muitas mensagens, os dias complicados, difíceis que estamos enfrentando, lutas, eu tenho lutas, você tem lutas, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossos medos, encontramos dificuldades em algumas situações, aflições. Semana passada eu entrei um pouquinho, mas você sabe que perdi o meu cunhado, hoje faz 10 dias. O clima em casa aqui tá complicado, porque a Alessandra chora todos os dias, daqui a pouco dá aquele momento de lucidez, mas daqui a pouco dá aquela situação, né? A gente tem visto mortes como morte física e temos visto também situações da morte até espiritual. Pessoas que perderam a esperança mediante tantas situações complicadas. E é aquilo, se olharmos para o nosso meio, nós vamos ver tantas pessoas que de uma forma ou de outra, essa pessoa ela encontrou um meio de fuga, sabe? E o meio de fuga dela, muitas vezes, foi desistir, não enfrentar a situação no qual ela estava vivenciando, sabe? E forçado, talvez, por uma dor, forçado por uma angústia, talvez por um sofrimento, a única opção que ela encontrou foi desistir. Desistir. E assim, meus irmãos, tem sido muitas pessoas. Tem acontecido na vida de muitas pessoas. Dias de angústia, dias de aflição, sofrimento constante. E como eu disse, parece que falar de lutas, problemas, aflições, como eu falei aqui, parece que tem sido pauta de muitas mensagens. Mas a questão não é a luta, as provas, as situações. A questão é como fazer a diferença no meio no qual nós estamos vivendo. Como fazer essa diferença? Então, se eu tivesse que colocar um título para a mensagem de hoje, eu colocaria: o que você representa para o reino de Deus aqui na Terra? O que você representa para o reino de Deus aqui na Terra? Porque pensando nisso, quantas pessoas, você vê que todas as segundas-feiras nós estamos reunidos aqui,
reunimos muitas vezes em 20, 20 e poucos, um pouquinho menos, mas estamos ali firmados para tentar ouvir uma palavra, orarmos juntos, nos conectarmos ali diante da presença de Deus, porque nós sabemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se está. Nós muitas vezes estamos com dificuldade de nos reunir de forma presencial, mas estamos usando as ferramentas que temos para podermos estar juntos. Só que vocês mesmos muitas vezes sabem que pessoas que poderiam estar conosco não estão. Pessoas que literalmente, irmãos, desistiram, não estão mais caminhando, não vão à igreja na oportunidade que tem, e muitas vezes nós não temos nem notícias. Tentamos, às vezes, falar com essas pessoas, mas, de fato, às vezes a pessoa não dá nem resposta. Ou, muitas vezes, quando dá uma resposta, é aquela famosa assim, pastor, estou trabalhando muito, estou correndo atrás do prejuízo. Então, como fazer a diferença? O que realmente eu represento, o que realmente você representa na face dessa terra para o reino de Deus. E aí, quando eu li esse texto, vocês são sal da terra, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Então, a igreja, ontem o pastor Daniel Antônio pregou um pouco sobre isso. Nós precisamos fazer a diferença. A Bíblia ela relata sobre aflições, né? Mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, esse bom ânimo, muitas vezes, não virá de repente. Não virá de repente. Se eu não tiver alguém que possa me ajudar, porque vocês sabem que em muitos momentos, uma palavra amiga, um estender as mãos, uma ligação, como diz, um sinal de fumaça, pode fazer a diferença na vida de alguém. Pode fazer a diferença na vida de alguém. Todos os dias, nós passamos por várias circunstâncias da vida, experiências boas, experiências ruins. Mas eu declaro para você, e você sabe disso, as experiências ruins são as que marcam mais a vida das pessoas, infelizmente. Eu tenho sonhos, talvez você tenha sonhos, eu tenho projetos, talvez você também tenha projetos, eu ainda tenho alguns objetivos, quero algumas conquistas nas minhas vidas, talvez você também tenha tudo isso. Todos nós, de uma certa forma, temos uma necessidade, um algo a ser suprido. E quem realmente pode nos ajudar nesses dias complicados, nesses dias difíceis, nesses dias de angústia, de dor? Quem realmente pode fazer a diferença em nossas vidas? E você, querido, poderia responder para mim, Deus pode. E eu não discordaria com você. Deus realmente pode. E eu concordo com você, Deus pode. Só que a Bíblia ela diz isso. Esse mesmo Deus, Filipenses 4,19, diz isso. Esse mesmo Deus que cuida de mim, olha lá, esse mesmo Deus está aí na tela, que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo. Então eu sei que Deus pode, né? Que Deus pode. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Eu sei que Deus pode. Só que, se olharmos para o contexto, nós vamos ver que as necessidades de Paulo, porque é Paulo que fala isso, elas foram supridas sim. Mas Deus usou pessoas. Deus usou pessoas para suprir aquelas necessidades. Paulo declara que tantas lutas e situações complicadas que ele enfrentou, Paulo, ele procurava se alegrar no Senhor, porque ele havia aprendido, olha isso, havia aprendido viver contente em qualquer situação. Ele poderia enfrentar qualquer situação em um Deus que fortalecia. Acompanhe o texto, Filipenses 4, do 10 ao 13. Olha para você ver. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar.
Não digo isso por estar necessitado, mas aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo em viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É aquele posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos ver que isso foi um aprendizado. E às vezes eu também posso ter aprendido, assim como você pode ter aprendido. Só que existem pessoas que ainda não aprenderam. Eles não têm essa clareza espiritual na vida deles. No momento de luta, no momento de tristeza, no momento de dor, de angústia, de repente, da barriga vazia, qual é a melhor maneira? É desistir. Só que Paulo está declarando que ele aprendeu isso. E essas coisas, querido, na vida de outras pessoas, podem demorar um pouco mais. Este amadurecimento espiritual, esse amadurecimento da sua fé, pode demorar um pouco mais para acontecer na vida dela. Tanto que eu quero explorar um pouco esse de Filipenses. Olha o que diz Filipenses 4, 8 ao 9. Olha lá. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, olha lá, ó, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto. Concentre-se em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Olha o 9. Continuem, olha lá, continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me fizeram fazer. E me viram fazer, desculpa. E me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Você está entendendo? Continuem fazendo. Vocês aprenderam. Então, Paulo aprendeu e ensinou. E ele está dizendo, continuem fazendo, continuem. Concentrem-se em fazer. Então, o que eu estou pedindo hoje? Que nós precisamos concentrar naqueles mais fracos. Nós precisamos nos concentrar naqueles que estão mais necessitados. Nós precisamos nos concentrar em poder buscar, sabe, de uma certa forma, resgatar alguns que estão perdidos. Então a gente precisa em continuar a praticar tudo que aprendemos. Por quê? Porque nosso mestre, nosso Senhor é Jesus. E vocês sabem que por onde Jesus passava, Jesus se preocupava com aqueles que eram menos favorecidos. Vou dizer que existem dois tipos de pessoas. As que fazem algo por alguém, aquelas que fazem algo por alguém, é uma pessoa. E aquelas que recebem algo de alguém, é outra pessoa. Porém, um dia, preste atenção, um dia, aquelas que recebem algo irão poder fazer algo por alguém o amanhã, quando este amadurecimento chegar na vida daquela pessoa. Consegue entender isso? Por quê, querido? Justamente porque a Bíblia diz daí, ó, 7:12, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Façam para os outros aquilo que querem que lhe façam. Se você precisar de ajuda, se você precisar de algo, você não queria alguém que estendesse a mão amiga? Você não queria alguém que te socorresse? Mas por quê? Você já viu aquele negócio que fala assim, corrente do bem? Ah, eu faço por alguém, amanhã alguém vai fazer por mim? Só que a Bíblia nos ensina que a gente precisa fazer, independente se alguém fazer por nós. Só que quando nós tivermos amadurecidos, então nós vamos fazer isso de livre e espontânea vontade, porque o amor de Deus, ele é em nós. Nós só precisamos tomar cuidado de uma coisa.
né? Só precisamos tomar cuidado de uma coisa. Por quê? Porque esse cuidado é o que acontece com muitas pessoas que gostam, mas olha o texto de Mateus 6:2. É esse o cuidado que nós temos que ter, para que essa situação não se torne, né, uma pedra de tropeço para você. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhe digo, na verdade, que eles não receberão outra recompensa além dessa. Porque tem gente que faz algo por alguém e quer ficar, né? Quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Então a gente precisa fazer. Olha lá, deem sua ajuda em segredo, e o seu pai que observa em segredo os recompensará. Né? Nós tivemos uma situação que aconteceu recente, eu só comentei ali com o Zaniolo, porque ele estava perguntando algo, e eu, né? Mas a gente ficou em silêncio, a gente não ficou alarmando, né, aquilo que foi feito em prol de um irmão amigo. Mas por que isso? Justamente para a gente não ficar trazendo glória para nós, porque nada disso adianta. Então nós precisamos ajudar pessoas, nós precisamos fazer por alguém, mas tomar cuidado de não ficar batendo no peito e achando que aquilo que estamos fazendo é aquilo que vai trazer louvor e glória para nós. Pode até acontecer, mas a Bíblia diz que é a única recompensa que você vai ter. E eu não quero recompensa dos homens, irmãos. De todo o coração, a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Paulo, ele sabia que precisava de ajuda. Paulo sabia, preste atenção nisso. Porém, ele confiou em Deus, que supriu as necessidades dele, usando pessoas e usando irmãos. Olha o interessante de Filipenses 4, do 14 ao 18. Olha lá. Mesmo assim, preste atenção, Paulo não estava pedindo nada. Olha lá, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Você está entendendo o que ele está afirmando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu lhe anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagens saindo da Macedônia, nenhuma outra igreja o fez. Olha que interessante. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, eu tenho tudo o que preciso. E mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Quer colocar o nome do seu filho? Está aí, ó. Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Você está entendendo como Paulo ele aborda isso de uma forma bem clara para nós? Ele foi ajudado, supriu a necessidade dele, Deus abençoou, por isso que tem também aquele versículo que vocês vão ver daqui a pouco. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então nós vamos entender isso. Agora, olha uma coisa interessante. E eu perguntaria para você, quais são os tipos de pessoa que eu devo ajudar? Quais tipos de pessoa que eu devo fazer o bem? Existe uma classificação específica? Sim ou não? Quem concorda que existe uma classificação? Eu vou começar com um tipo de pessoa que eu posso ajudar. Meus inimigos ou seus inimigos. Olha lá. Não se alegre quando seu inimigo cair. Não exulto quando ele tropeçar. Pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará
pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará a sua ira. Provérbios 24, 17 e 18. Eu não tenho que ficar alegre quando o meu inimigo cair. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar, eu tenho que ficar assim, entristecido e orar pela vida dele, porque Ezequiel também diz assim, ó, Ezequiel 33, 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes o meu desejo é que eles se afastem dos seus maus caminhos, para que vivam, arrependam-se, afastem de sua maldade, porque por que morrer, ó povo de Israel? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do seu inimigo. E aqui eu estou dizendo inimigo, não estou colocando nada de diabo, tá? Estou colocando muitas pessoas que você julga como muitas vezes inimigo. Olha Lucas 6, 27 e 28. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos e façam o bem a quem os odeia. Então eu posso ajudar os meus inimigos? Sim. Olha lá, abençoe quem os amaldiçoe e oro pelos que maltratam. Lucas 6, 28. Então, quais são os tipos de pessoas que eu posso ajudar? Meus inimigos. Eu posso orar por eles, eu posso clamar pela vida deles, eu já contei esse testemunho uma vez, eu tenho um caso de um rapaz que precisa sair de um terreno nosso. Irmãos, quando eu fui lá, eu fiquei irado. E eu cheguei em casa a ponto de orar que eu queria que Deus mandasse fogo nele, mandasse saraiva nele, Deus matasse aquele... Eu comentei isso no grupo, falei, gente, eu estou indignado. Eu mesmo pensei, eu falei, eu vou lá, vou catar uma faca, vou levar atrás das minhas costas aqui. A hora que eu chegar lá, eu puxo a faca nele, enfio nele e depois eu vou ver o que vai dar. Olha, eu tava virado, irmão. Parece loucura eu falando isso, mas o cara me deixou doido. Aí eu tô lá no carro e tô vindo do carro, de repente, o Espírito Santo de Deus fala assim, é assim então que você tem que orar? Olha o versículo de Romanos 12. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmão, esse versículo nunca viria no meu coração naquele dia. Tiver fome, eu ia mandar chumbo nele. Dá para entender a situação? Mas foi quando eu passei a orar, falei para minha família, não vamos orar para Deus matar esse camarada, não. Apesar dele deixar, vamos orar para Deus salvar ele, porque ele precisa da bênção de Deus, tanto quanto. E começamos a orar. Deus promove ele para um lugar melhor, o Senhor tem algo na vida dele, salva ele, Deus, ele está perdido. E foi essa oração e tem sido até hoje. E olha, eu vou dizer para vocês, Deus está promovendo ele para um lugar melhor, sabia? Daqui uns dias, eu vou contar a notícia dizendo, olha, ele já saiu, ele foi para um lugar muito maior, as coisas estão acontecendo na vida dele, ele está falando até amém agora. Né? Deus te abençoe, amém. Então eu tenho certeza que Deus tem os seus meios, mas eu posso ajudar os meus inimigos, dentro do versículo que está aqui. Ó. Se ele estiver com fome, dá-lhe de comer. Se ele estiver com sede, dá-lhe de beber. É assim. O mundo não prega dessa forma, mas nós temos que fazer a diferença. Então eu vou fazer a pergunta de novo. O que você representa para o reino de Deus aqui na face dessa terra? Está entendendo? O que você representa? Quais são os tipos de pessoas que eu posso ajudar? Os da nossa casa, os nossos de casa. Esses são os tipos de pessoas que também podemos ajudar. Olha Timóteo 5:8. Olha o que diz. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria casa, negaram a fé e são piores dos que o descrente. O sangue de Jesus, irmão. Nós representamos algo aqui na face dessa terra. Nós representamos o reino de Deus na face dessa terra. E nós, está dizendo aqui claramente, se nós não cuidarmos dos da nossa própria casa, nós somos piores do que os descrentes. Porque o descrente você pode esperar qualquer coisa. Mas nós que somos de Deus, representamos o reino de Deus, precisamos cuidar da nossa casa. Mas como, pastor? Eu tenho que amar,
eu tenho que servir, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser irmão, eu tenho que ser servo, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Isso é um tipo de ajuda. Porque tem horas, irmãos, que o dinheiro não é o abraço. Às vezes o filho não quer o dinheiro. Às vezes o filho quer o abraço. Tem horas que a esposa não quer o dinheiro. Ela quer o abraço. Ela quer o carinho. Tem horas que não é hora do abraço. Tem hora que é a hora de suprir a casa, colocar o mantimento lá dentro, ser o provedor, ter as necessidades, pagar as contas direitinho. Tem hora que é assim. Dentro da nossa casa nós temos a nossa necessidade. Como servo de Deus, precisamos, né, focar as necessidades. Tem hora que eu preciso abraçar meus filhos. Tem hora que eu tenho que dar o dinheiro. Tem hora que eu preciso. São formas de ajuda. São formas de ajuda. Vocês viram aí uma experiência que aconteceu há algum tempo atrás. Um filho de uma pessoa aí da fé aí que dava palestra veio a se suicidar-se. Meu Deus. Precisava de ajuda. Precisava de ajuda. Mas o pai, focado em fazer outras coisas, não ajudou aquilo que o filho precisava. Às vezes a esposa precisa de ajuda. Não sei se vocês estão entendendo, mas nós precisamos ajudar os da nossa casa. Precisamos ajudar também quem? Os órfãos. Precisamos ajudar. Olha o que diz aí a palavra em Tiago 1,27. O pastor leu isso ontem. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. O mundo, irmão, ele prega um negócio. Cada um por si e Deus para todos. Essa situação que nós estamos aí, ó, pandemia, isolamento. Não importa se o cara está comendo, se está bebendo, se está vestindo, não importa. Eu vou dar uma ordem aqui. E aí nós estamos vendo. O Covid chegou lá na casa dos poderosos. Vamos orar pela família. Como é que está o filho agora do nosso prefeito lá? Como é que está a família dele? Formas, maneiras que vamos encontrar de ajudar. Então precisamos, né, ajudar os órfãos. Precisamos ajudar os da família da fé. Olha o que diz Gálatas 6,10. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Precisamos localizar pessoas dentro da nossa família da fé que têm necessidade. Às vezes eu não sei, mas às vezes você sabe. Ó, pastor, aquele irmão precisa. Vamos lá, vamos fazer nossa parte para com ele. E outra, não é só entregar o alimento, não é só dar a roupa, não é só dar o sapato, irmão. Muitas vezes é orar, muitas vezes é o que eu falei, uma ligação, um estender as mãos, tudo isso faz a diferença. E nós estamos nessa situação tão complicada, como eu já disse, abre igreja, fecha igreja, as pessoas se afastaram. E muitas criaram aquela desculpa, eu sou do grupo de risco. Irmão, todos nós somos do grupo de risco. Todos nós. Meu cunhado era do grupo de risco, porém, tinha que trabalhar. Faz 10 dias que ele partiu, 44 anos de idade. E aí? É onde entra um ponto de interrogação no coração da minha esposa, no coração da minha sogra. Por que tão novo? Por que tão novo? Irmãos, nós precisamos, como foi falado aí, cuidar das viúvas. Cuide das viúvas, que não tem ninguém para ajudá-las. Você conhece uma viúva? É o que nós estamos fazendo agora. Minha cunhada acabou de ficar viúva. Irmão, tá uma correria só. Papel para todo lado, nós estamos tentando organizar o máximo para tentar entrar dentro do inventário. Por quê? Porque ela está, ó, piradinha da Silva. Não tem cabeça para analisar nada. É onde entramos com ajuda. Não só ajuda financeira, não só ajuda apoiando a organizar a papelada, mas ajuda espiritual, orando por eles, para que Deus complete a sua obra na vida deles. Então, sabe o que diz a palavra? Salmos
82. Livrem o pobre e o necessitado, liberte-os das garras dos perversos. Só quem representa algo aqui na face da terra pode fazer isso. Porque perverso, irmão, o ímpio, ele se preocupa somente com o seu umbigo. Ele não está nem aí para com nada. Ele se preocupa com ele. E quando ele faz alguma coisa, ele faz dentro daquilo que a palavra de Deus diz, hipocrisia. Faz, mas quer sair na mídia, quer fazer um monte de coisa. Bom, outra coisa. Que tipo de ajuda eu posso oferecer? Nós falamos aqui, então, que nós podemos ajudar todos os tipos de pessoas. Só citamos alguns, certo? Viúvas, órfãos, os de casa. Agora, que tipo de ajuda eu posso oferecer? Olha lá. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os reis, de todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção digna. Isto é bom, que agrada o nosso Salvador, cujo todos sejam salvos e conheçam a verdade. Volta no primeiro, Pedro. Volta no primeiro, isso. Olha lá. Ações de graça em favor de todos. Aqui na minha tradução está em favor de todos os homens. Qual tipo de ajuda que eu posso oferecer? Orando por alguém, irmão. E não é orando uma vez. Você sabe que muitas vezes a gente manda aquelas mensagens, ore por fulano. Aí eu sempre recebo aquela mãozinha assim, ó, orando. Mas não é orar só aquele momento. É orar constantemente. Olha lá. Antes de tudo, pois exorto que use prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. A oração faz a diferença. Até porque a Bíblia diz, a oração do justo salvará o doente e o Senhor o curará. O Senhor o libertará. Porque tem muita gente que está doente na alma. Tem muita gente que está doente lá do coração, o coração ferido. A sua oração faz a diferença. Então, que tipo de ajuda você pode oferecer? Orando por aquela pessoa. Outra coisa, que tipo de ajuda você pode oferecer? Levando pessoas à igreja, mostrando o caminho da salvação. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Atos 3, eu vou tentar passar rápido para encerrar, mas Atos 3, do 6, diz que existia um homem que todos os dias estava ali no templo pedindo esmola. E olha para você ver o que eu estou dizendo. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, os seus tornozelos se firmaram. E um salto se pôs em pé, passou a andar. E olha o que diz a Bíblia. E entrou com eles dentro do templo, saltando e louvando a Deus. Eu pergunto, qual era a necessidade daquele homem naquele dia? Era dinheiro? Ele precisava de dinheiro, sim ou não? Precisava. Só que foi o dinheiro que curou ele. Foi o dinheiro que trouxe solução para ele. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Como representante de Deus na face dessa terra, eu tenho muito mais do que você precisa. Então é o que eu estou falando. Tem hora que eu tenho que dar dinheiro, mas tem hora que eu tenho que levar pessoas para a igreja. Eu preciso estender as mãos, eu preciso fazer a diferença. A diferença da vida daquele homem foi isso. Estendeu as mãos, procurou estender. Às vezes a gente estende a mão, não espera a pessoa nem firmar dentro da igreja e já abandona ela. Não, irmão. A gente estende a mão, a gente fica com ela, espera ela firmar na igreja. A hora que ela estiver firme, aquela pessoa vai trazer outras pessoas para a igreja também. Então, esse tipo de ajuda eu posso fazer. Que formosos são os montes e os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas novas, que faz ouvir a salvação e diz em Sião, o teu reino. Quão formosos são os pés. Então, você pode oferecer o tipo de ajuda como? Mostrando o caminho, levando essa pessoa à igreja. Ela vai, é um tipo de ajuda. Outra coisa,
fazer ofertas na vida dela. Você conhece alguém? Olha lá, ó, Filipenses 4:1. Tudo que eu estou falando, eu estou citando um versículo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é a coroa assim, amados. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Bom, aí vai voltar aquela. Olha lá, rogo, Evódia, pense concordamente do Senhor. Vai passando, Paulo. Ô, Pedro. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois junto esforçar comigo no Evangelho, também com Clementes, com os demais cooperadores meus, cujos nomes irão no livro da vida. Alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo alegrai-vos, porque é aquela parte, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, peço tal Senhor. Vamos parar até aqui, Pedro. O que ele está dizendo? É aquilo, a gente precisa fazer ofertas. Paulo estava dizendo assim, ó, não digo porque quero receber ofertas. Lembra o que eu disse? Nós precisamos ofertar. Nós precisamos. E aí, ó, deixa eu ver se é... Foi em Coríntios, Paulo, ou Pedro, rapidão. Coríntios 2, do 9 e 8. Eita, saiu. Ok. Olha lá, ó. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundou em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Toda vez que você oferta, que você planta na vida de alguém, que você fala na vida de alguém, abençoa a vida de alguém, o resultado vem. Isso por quê? Porque você se torna canal de bênção. A bênção passa por você, alcança a vida da pessoa, mas é você que é abençoado também. Então você pode fazer ofertas. Outra coisa, como que você pode ajudar? Falando de uma palavra de esperança, falando de uma palavra amiga. Sabe, eu vou falar aqui a história. Quando o carcereiro estava lá, Paulo e Silas da prisão, quando o carcereiro, ele puxou a espada para se matar, vocês sabem da história, o que acontece? Paulo gritou, não se mate, nós estamos aqui. O carcereiro fez uma pergunta, o que eu preciso para ser salvo? Você tem que crer no Senhor e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que eles pregaram a palavra do Senhor a toda a família e houve salvação dentro daquela casa. Então, meu irmão, fale da esperança de Deus, fale do amor de Deus, seja testemunho vivo e real daquilo que Deus fez na sua vida. É uma forma que você encontra de ajudar pessoas que estão desesperançadas. Fale do amor de Deus. Uma outra forma que você encontra, e você poderia se perguntar, pastor, eu estou precisando de ajuda. Como que eu posso ajudar alguém se eu estou precisando de ajuda? Olha o segredo disso. E aí você vai entender que quando você se disponibiliza em fazer, Deus faz por você também. Passa para mim, Pedro, por favor, João 6, do 9 ao 13. Eu quero talvez encerrar com isso, mas preste atenção. Se eu estou precisando de ajuda, eu posso ajudar alguém? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Lembra dessa história? Aqueles pães e aqueles peixes eram para quem? Era para aquele rapazinho. Mas quando ele se dispôs a dar aquilo que ele nem tinha direito, olha o que aconteceu. Fazia o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Se assentaram, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quanto queriam. Então, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nesse nada perca.
Você acha que aquele menino voltou para casa com 5 pães, com peixinhos e pães somente, ou voltou com uma quantidade maior? Você está entendendo que quando a gente não tem nada, é onde muitas vezes a gente tem que fazer algo? Um outro segredo que Deus me mostra, e aqui nós vamos lá para o livro de Reis 17, 10, 13. Você vai ver uma coisa interessante aqui. Pastor, eu estou precisando de ajuda, mas como eu posso ajudar? Olha o segredo. Então se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele o chamou e disse: traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou-lhe e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha o que o profeta faz. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traga aqui fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o seu Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover a terra. Você está entendendo que quem precisava de ajuda era a mulher? E quando ele chegou lá, a situação dela era uma situação difícil. Ela só tinha um pouquinho. Eu, na situação do profeta, não seria louco de fazer aquilo. Tipo assim, vou comer o pouco que a viúva tem, mas é isso que Deus muitas vezes quer da gente. A gente não tem, e Deus tira ainda aquilo que a gente tem, mas é para prosperar a nossa vida. Porque quando aquela viúva deu, a Bíblia diz que a farinha da panela não faltou, o azeite da botija não faltou. Então, meus irmãos, o que eu represento aqui na face dessa terra? Paulo dizia que ele era embaixador de Cristo. Nós somos o sal, nós fazemos a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. O texto começou dizendo: vocês são sal da terra. Vocês são sal da terra. E se o sal se perder o sabor, ele não serve. Vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo. Você não pode só ficar aceso para você mesmo. Você tem que brilhar. E é fazer a diferença. O que você representa na face dessa terra? Você já se perguntou? Será que nós podemos fazer a diferença na face dessa terra? O que eu represento? Será que eu sou um embaixador? Será que você é um embaixador? Porque Paulo dizia isso. Eu preciso cumprir. Eu sou um embaixador, mas eu tenho que cumprir. Então nós precisamos rever nossos conceitos. Eu digo por mim também. Uma ligação. Muitas vezes uma ajuda financeira. Muitas vezes ajuda em oração. Muitas vezes pegar na mão e levar para a igreja. Tudo isso pode fazer a diferença na vida de alguém. O que você representa para o reino de Deus na face dessa terra? Feche os vossos olhos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós nos colocamos perante a tua face. Pai, o Senhor sabe o quanto precisamos de ti. Não queremos, ó Deus, ser egoístas, egocêntricos, que tudo gire em torno da gente. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos mostrar que estamos ali para trazer sabor na vida das pessoas. Nós precisamos estar ali presentes como igreja do Senhor, mostrando, Deus, que somos luz em meio a um mundo de trevas. Coloca tuas mãos de graça sobre a vida de cada homem, que a palavra do Senhor penetre em nossos corações e que possamos verdadeiramente fazer a diferença. Pai, o que nós representamos aqui, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos pequenos cristos. Nós somos o povo do caminho, nós somos o povo da fé. Há várias maneiras que possamos ajudar e nós queremos, assim, nos desprender do nosso eu para poder fazer a tua vontade se cumprir. Então, abençoe e capacita cada homem. Nós oramos pela fé, no nome de Jesus.
e você diga amém. Faz assim e eu entendo que é amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que esta palavra fique no coração de vocês. O que você representa para o reino de Deus na face dessa terra. Você pode ajudar todas as pessoas, até os seus inimigos. Você pode fazer muitas coisas, tanto ajuda financeira, como ajuda em oração, levando a pessoa para a igreja. Encontre maneiras que o Espírito Santo de Deus vai falar com vocês. Amém?